Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso disciplinado, caos, combatimento. É inútil, mas é o meu... Mudámos o elefante de sítio. Primeiro estava na sala, de seguida Marquise, parece que não se serviu de nada. Continua a estrovar, é um assunto que não pode permanecer inabordável. Eu pensei que podia seguir com a minha vida, sentar-me na minha sala, fazer dela uma sala de espera e falar no ritmo do meu século, rápido mas burocraticamente, isto é, nem avança nem recua. É para tudo ficar no mesmo. Vamos reunir-nos para que tudo permaneça o mesmo, à exceção da nossa vontade de viver. Assim é na China como em Portugal, antes e depois do governo do Montenegro, que está a ser escrito pelo cadáver de Samuel Beckett, 9 meses de negociação para, sei lá, vistoriar, ababalharmos diante do pacotão laboral e, pá, não serve nada, ganda pacotão. E eu percebo, é mesmo um pacotão. Diante de um pacotão, as palavras recuam, um gajo não consegue dizer nada, as centrais sindicais, não, e é por isso que a ministra disse, só os líderes, pá, vem para aí um secretário qualquer, não pode também, vamos lá ver uma coisa, se o líder de uma central sindical não pode ir a uma reunião que foi para aí 60 ou caraças, o que é que se discute? A partir da terceira, o que é que se discute? Isto é para humanizar ou é para desumanizar? Digam logo. É para desumanizar. Está bem, então vamos para a rua. Para quê? Greves? Greves não funciona. Vamos todos tornar-nos putas. Fazer um mercado lateral, uma economia paralela nas esquinas. Isto para um geómetra é problemático. Abordemos o elefante. O elefante já não está na sala. Deslocalizámo-lo, pusemos-lo na Marquise. De fora, uma saraivada de disparos. Entopa as vias, a cidade, é a buzina delas. O que não é condizente se a vontade é ouvir o barulho dos pássaros. E os pássaros já lá vamos. Hoje acordei às 6 da manhã e os pássaros beca, 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 beca. Há uma vontade de viver, mas eles sabem, parece-me. Ou então sou eu que não os ouço mais à frente quando o homem acorda. Quando o homem acorda, das duas uma. E isto pensando no fim de semana. Olha para as paredes, isto ainda está muito despido. Cabem aqui mais 44 prateleiras até ao teto. E vá dar ao berbequim. Não sou de violências, à exceção dos dias em que gravo podcast, que é quase todos os dias. Como eu já disse, cuidado com os artistas frustrados, que dão déspotas muito bonitos. Se forem pessoal de história, não digo que é uma teoria da conspiração, isto tem tudo para ser verdade. Só porquê? Porque não há factos, precisamos de factos. Se o Trump não precisa de factos, eu sou mais novo e nem sequer preciso dizer as coisas para vocês entenderem. Era por um sniper, isto se forem contra os déspotas. Também já passámos essa fase. Somos ou não somos empáticos? O déspota não merece viver? Creio que há aqui um cambalacho entre o pessoal que faz documentários e a frustração nas escolas de artes. O mercado de trabalho faz questão de não absorver simpaticamente a malta das artes. Converte-se em líderes despóticos e depois isso produz mais tarde documentários de carnificina. Ganhamos todos. O que é que eu posso dizer além disto acertadamente? Grande governo, não é? Não consegue uma pinga de humanidade. Não há um dia que um gajo seja brindado com uma parangona. E o Montenegro disse uma coisa acertada. E eu já tinha dito que não é bonito falar assim. Eu disse ao Luís, chega de utilizar a democracia, já percebemos que é uma palavra esvaziada, é como aquela esponja que foi torcida, mas um gajo insiste. Não, isto ainda tem um rio cá dentro. Um gajo continua a espremer e se a esponja estivesse viva diria, pai, não merece isto, pá. Preferia ser uma vítima da máfia. Eu preferia ser atirada, diz uma esponja, para o rio, mas tu és um animal d'água e eu estou a ficar úmido a olhar para ti. Tu não estás a trabalhar como deve ser. Se houvesse sedução entre mim e a esponja, esta conversa não faria sentido. Assim faz.
Ora, o elefante, o que é que ele faz? É elefante, iriça à tromba e quando damos conta está a mexer nos boxers e na lingerie da vizinha. Batem-me à porta. Ai, eu não tenho nada que levar com a tromba incógnita na minha roupa interior. Depois o meu marido vai-me despir nas primícias do minete e diz, não, isto faz-me lembrar o Burundi. Estou a dizer coisas a calhas. Faz-me lembrar a África. Faz-me lembrar o meu pai e o seu passado colonial. E vá metralhar. É o quê, pá? Vou para o elefante propriamente dito, biologicamente falando, não, estupidamente falando, que é a minha escola. Vocês digam logo que não gostam de asmáticos, é poeiras no ar. Isto é o meu Vietnã. Esta primavera e este verão que se avizinha é para espatifar um homem. É o meu Vietnã. É temperaturas malucas, um gajo acorda, pensa que está a chegar ao Polo Norte a meio da tarde. O que é isto? Falta-me samba, falta-me bundas a um palmo do rosto. Depois olho para o meu extrato bancário e percebo que as coisas são incompatíveis. Os milagres escasseiam e não há Nossas Senhoras e penduradas nas árvores para que o elevador social funcione. O elevador social, como nós sabemos, está a perro. Agora temos de ir pelas escadas. Estamos cansados de ginásio, não é? Custa muito, demora muito tempo e depois é incompatível com a nossa agenda de explorado. Ou somos explorados ou subimos na vida. São poeiras, é alergias, diferenças de temperatura. Entramos em certas lojas, devia ser criminalizado. As temperaturas que certas lojas, certos estabelecimentos estão a praticar é para arrebentar com gás. Compro uma coisa e fujo. O gajo saiu porque roubou alguma coisa. Não, eu saí porque sou asmático. Se eu fico mais de 1 minuto em certos estabelecimentos, morro. Eu não me recordo da última vez, se é que houve alguma vez na minha vida, que tenha usado uma bomba de asma 2 vezes por dia. E isto está-me a acontecer recorrentemente durante este mês de maio. Isto é para arrebentar. Não poupam recursos. É uma visão narcísica do mundo, mas eu acho que vocês não poupam recursos para me matar. São capazes de transportar grão a grão o deserto do Saara para o Algarve, para o resto do país, mas o resto do país não tem o Roberto. Não sabem o que perdem. E um gajo lava o carro. Eu levei semanas, se não meses, com o carro sujo, vou lavar. Esta semana às areias, afastei-me de mim próprio. Eu não sei se estou com dor interior, se estou a recalcar e agora finalmente vem à tona sentimentos. No outro dia estava a chorar a caminho da pastelaria, eu assim, porra, será que eu estou a chorar pelo preço do café, que não para de aumentar? Já me tem acontecido. Tenho de me apressar para chegar lá e o café ainda estar a 1 euro, porque se um gajo tropeça, são 2 euros. Passaram 10 anos? Não. É a hora do costume. Ok. Semeia pedra já para esse propósito, para a economia e por aí acima. Eu suspeito que qualquer dia, na caixa, a caixa agora, já há caixas mais ou menos automáticas em que dão um troco por elas próprias, coisa que chegou ao Algarve não há muito tempo. Eu comecei a ver que no ano passado, há 2, provavelmente aí na terra dos gandulos é uma coisa com mais história. Há pessoas que estão na caixa. O seu local de trabalho é estar diante da caixa. Se é só registar, o trabalho fica muito facilitado e há ali tempos mortos e vocês sabem que tempo morto não é dinheiro. Tempo vivo também não sei o que é, mas tempo morto não é. Descobriste a vocação de homem-estátua, de mulher-estátua enquanto estás a trabalhar, enquanto eu te pago. Não, aqui não se descobre vocações, aqui choramos por termos desperdiçado oportunidades. Quando eu te vejo a chorar, sorriu, porque é sinal que estás a dar valor ao trabalho. E às tantas, o que nós estamos a incutir na cabeça das pessoas, isto não é Jamaica, isto não é Turquia. Os turcos, como disse o outro, é que não gostam de trabalhar. Vem o outro, não, trabalham que se fartam. E não chegámos à ideia, o trabalho não interessa nada, pá. Essa forma de definir o povo enquanto trabalhador mete nojo. Depois chegamos ao Japão. Mas já vamos ao Japão. Vocês gostam muito do Japão, mas é só película turística, não é? Isso é que vocês adoram. Gostam de ir cagar ao Japão. São capazes de largar 2.000 euros para ir cagar ao Japão, não é? Para sentir água no cu. Querem um pau no cu, só que não dizem. Temos de fazer uma adenda a Freud. A inveja do heterossexual em relação ao homossexual. O que queria ter mesmo era um pau no cu, só que não dá. Vai arranjando subterfúgios. E um deles é pagar milhares de euros para ir ao Japão para levar com jatos fortes de água no cu. Ai, se isto me sabe bem, que eles dizem todos, isto é uma maravilha. Ai, mas um dedo no cu não. Qual é a diferença entre um jato de água no cu e um dedo no cu, pá? Às tantas temos um cu físico. Ai, o meu cu faz a distinção entre os estados da matéria. Gás, não há problema. Líquido, ok. Sólido, não. E agora se for um dedo
desenhado pelo Dalí que está a derreter, isso já pode me ir ao cu. Se o dedo pode, um pênis à Dalí também pode. Pá, e assim faço um bigode nesta teoria. Já vamos ao Japão, que é para a gente se chatear. Hoje vamos nos chatear. O que é que eu estava a dizer em relação ao elefante? O elefante está praticamente arrumado e está a falar das poeiras da África. Eu choro a caminho de todos os lados. Eu não sei se já estou a sonhar com Ulisses, se o caminho, nós fazemos no caminho. Não sei, pá. Eu saio à rua a chorar, eu fico com os olhos vermelhos e começo a pensar, olho para o meu tempo de ecrã e está aqui algum bug. Nos últimos dias devo ter aqui uma média de 44 horas. As horas do dia, lá estão vocês com os preciosismos. É uma cena que noutra situação agradar-me-ia, mas nesta não. Neste século, não. Papam tudo. Papam grupos, papam sapos, papam pichas, papam tudo. Enquanto estagiários, porque a maioria das vezes, mesmo acreditando que vão lucrar mais à frente, não lucram nada. Engolem sapos pro bono. Depois aparecem os biólogos, naqueles comentários. Os sapos e as rãs estão a desaparecer. E eu, que era mais ingênuo há dias, são os franceses. Não, são vocês que papam tudo. Vocês, como não têm tempo, não sabem distinguir um sapo de uma rã. E papam tudo. Papam a rã, papam o sapo, papam a picha do patrão, porque o trabalho é quem importa. Manter o posto de trabalho. E aquilo que eu queria dizer em relação ao posto de trabalho é esse tempo morto vai ter de ser readaptado. E a pessoa que está na caixa vai mudar em tempo real o preço dos produtos. De certeza que está para aí a surgir uma tecnologia que fará com que os donos dos estabelecimentos comprem novas caixas, como aconteceu há meia dúzia de anos. Uma tecnologia. E vocês vão ter de comprar isto. Mas uma empresa que é de um gajo do Estado, é assim. O papel dessa pessoa será atualizar minuto a minuto, como se fosse uma bolsa. Parece-me que vamos tender para aí. Nós estamos a meio caminho em alguns sítios, aliás, em quase todos, tendo em conta as idas ao hipermercado. Eu tenho gosto em visitar museus. Podem ser os mais humildes, às vezes é só uma arrecadação com 3 ou 4 objetos, como eu fui ainda há pouco tempo, o Museu do Ferreiro em um sítio qualquer, uma escola cristalizada do tempo de Salazar, uma coisa que se vê em pouco tempo, ou em muito, se a vontade é permanecer no sítio e pensar, porra, belos tempos. E a pensar, se aqui fazia-se qualquer coisa. Menos a democracia, democratização. E o que é que eu quero dizer do Montenegro? Democracia já lhe proibi. E eu proibi neste podcast e noutros, e a coisa funcionou. O gajo ouve-me. Ele precisa ter coisas na boca, enxumaços. O que é que ele aprendeu agora nas últimas semanas e usa para tudo e mais alguma coisa? É a vibe dos políticos. Como não utilizam vibe porque, os públicos são diferentes, não utilizam tipo, imagina, a muleta linguística do Montenegro é o povo. O povo, pá, e às tantas dá-me vontade, para fins de esclarecimento, dar-lhe 3 ou 4 chapadões no focinho com as unhas grandes, ao Wolverine, para ver se atrás daquilo não está o falâncio ou o gel. E o povo, pá, numa frase consegue pôr sempre o povo. Ele pensa no povo, só que não é da forma que nós queríamos que ele pensasse em nós. E assim a relação não pode continuar. Ele vê-nos de uma forma tortuosa. Há ali uma patologia qualquer. Usa-nos enquanto muleta. É a forma mais desumana. É uma abstração, não é? Ele vê o povo, mas vê de fora. Como nós vemos um golfinho no submarino. Aquilo não é bem um golfinho, é um golfinho para apanhar bolas. Nunca vi o povo no seu estado selvagem. Porque se visse também voltava atrás na sua língua. E anda nisto no povo. E como se isto não bastasse, o Montenegro nas últimas semanas está a delirar. E das duas uma, ou foi pelo seu próprio pé, ou há ali cogumelos naquela tola. Tira este raciocínio, pois isso é descredibilizar a indústria dos psicotrópicos. O gajo conseguiu, é mérito próprio, consegue dizer frases deste género, deste calibre, noutros países a sério, parava tudo. Pronto, olha, a partir de agora não dá. Papámos muito, estou com as tripas cheias de sapos, não dá mais. Nem mais uma bochecha de sapo, nem mais um coachar. Não admito mais um coachar na minha presença. O povo está farto de eleições, está a meu favor em relação ao pacote laboral. Um gajo consegue dizer isto sem se rir, deadpan. O nosso artífice, rosto imperturbável enquanto está a dizer a coisa mais obscena, Montenegro. Apesar de ele ter aquelas carinhas, pode desmantelar este argumentário, não param de me tentar matar. É por isto que eu digo. É areias. Eu estou em crer que a esta altura já descobriram mais meia dúzia de pirâmides no Egito. Não há areia nenhuma. Do ponto de vista da limpeza de lá, muito melhor. Se com estes grãos já é
Um gajo limpa as portas, os carros, dias depois, não serve de nada. Parece que o meu carro é um Transformer que vai correr o Dakar à noite e depois regressa de voo, porque é um Transformer, ele tem lá essas tecnologias. Começa a perceber aquela malta, não é com o turbante, enfaixam-se todos para não levar com isto. Basta meia dúzia de grãos. Não estou preparado para o século XXI, nem mentalmente, nem fisicamente. Espiritualmente não digo porque não tenho. Eu já abdiquei disso, isso era um extra. Sinto-me mais leve. Mesmo assim estou obeso. Ainda mais se levasse com o peso do espírito em cima. E o peso da consciência. Isso sim. É isso que eu tenho respondido quando me sento ou deito na balança, porque eu sou um pequenino aos olhos dos outros. Sem peso da consciência ficava porreiro. Eu se não pensasse, a ignorância, o peso do conhecimento, foda-se. Já me disseram, devias ler menos que isso faz-te mal. Sabes o que é que te faz mal? Não digo que eu não quero estabelecer relações de inimizade. Uma relação eufemística com o outro só me quer ver embrutecer. Eu hei de embrutecer. É o caminho que nos está destinado a todos. Eu recordo-me de estar antes do secundário, no básico, ouvir a minha professora de Geografia falar nestes termos. A desertificação do Alentejo e do Algarve. Mas eu pensava que era uma coisa mais metafórica. Eu sei que a desertificação propriamente dita, daquilo que a gente está habituado a ver nos postais, vai acabar por acontecer em virtude das políticas de agricultura, o facto de espremermos os solos, essa ideia do capitalismo selvagem. Como se houvesse o outro. No nosso concelho, ele tem horas para trabalhar. Das 9 às 5 é para extrair, para escavacar, e em horário pós-laboral. Somos pessoas como deve ser. Somos nómadas. Somos minimalistas. O pobre é que é minimalista, deixem-se de merdas. Esquecendo isto, o que é que eu vos quero dizer? Quero-vos falar de uma lenga-lenga. Do poder da subversão que um adulto pode ter em relação às crianças. E outra questão ainda é: no mundo em que o homem fosse uma preguiça e a mulher fosse a mulher, podíamos ainda falar de violadores? Porque a mulher pode fugir. Aí, suspeito, nessa situação, estamos a falar, se pensarmos em termos de multiverso, haverá um universo em que isto sucede. A mulher é a mulher, exatamente como nós conhecemos, e o homem é uma variação de preguiça. Padece do mesmo comportamento, isto é, a sua lentidão característica. Este cenário, uma preguiça da manosfera que tirou o curso de violação, que não sabia. A violação já é triste, mas se tu estás num ponto em que precisas de aprender como é violar, desculpa lá, não mereces viver. Em violando, também não mereces viver, mas assim nem precisas de violar para eu sentir nojo de ti. Uma coisa é ter um pensamento, outra coisa é o ato. Tirou um curso, pagou às vezes milhares de euros para aprender a violar. Os tutoriais são todos iguais. O tutor, estou muito entusiasmado por estar aqui hoje. E depois só o terceiro vídeo começa. E o aspirante a violador, este gajo nunca mais começa a dizer uma cena como deve ser. Os cursos são todos iguais atualmente. Podem ir para um curso de 5 horas. Lá para o final, lá para a última aula é que o gajo diz uma coisa. Mas o gajo não podia só ter dito isto? Tenho um curso, o nível seguinte é que é. E andamos sempre nisto, a saltar de curso em curso e não aprendemos nada. O que nós fazemos é, este gajo está mesmo entusiasmado com o dinheiro que eu lhe dei, que não serviu para nada, não tem um certificado. É mesmo entusiasmante ficar rico à custa de papalvos. E é por isso que a manosfera tem tanto sucesso. Gostava mesmo de enriquecer à custa de papalvos. E um gajo, enquanto papalvo, é sempre aspirante a outra coisa. Eu não me importo ser papalvo se me garantirem, estupidamente, da forma mais imbecil, que eu um dia vou sair desta esfera, da manosfera. Eu pensei que a manosfera, já fizeste a piada, antes disto cair no tecido da opinião pública, eram os tipos que falavam mano, é a esfera do mano, não sai do mano. O que é que eu posso dizer a favor? Eu disse a desfavor, agora posso dizer a favor, do ponto de vista eufónico, já que não somos nenhum Homeros, nem tão pouco descendentes de Camões, a poesia também já não tem serventia, adiciona ao discurso uma musicalidade fácil. Se tudo acaba com mano, tudo rima e é bonito. Quando as coisas rimam, não é preciso ser no fim da frase. Podemos ser um Sam da Kid, às 3 pancadas. Podemos ser um Sam da Kid e depois não perceber nada do humor. Eu sinto que muitas vezes eu sou devedor do Sam da Kid em relação a outras coisas. Há cenas que eu não percebo. São dessas que me apetece falar. Desde que eu percebo, vou falar, que é para espraiar o meu knowledge sobre determinada coisa. Pronto, estou a falar de rap. Tenho de introduzir estrangeirismos. Não há outra forma. Dá engajamento. Vamos para a lenga-lenga infantil. Esta bifurcação, dar-vos um cenário no multiverso em que o violador é uma espécie de homem preguiça que se move lentamente e a mulher não sei, porque ela tem possibilidade, ela tem tempo de refletir. Ela pode sentar-se, há um gajo, eu vou-te foder, e ela senta, será que vais? Eu posso fugir, mas eu tenho tempo.
E se achar que o tempo não é suficiente, quando a preguiça estiver quase a jogar-lhe as mãos, desvia a cadeira 1 metro. E isso dá-lhe mais 1 hora para refletir. Até pode fazer um podcast enquanto eu estou em vias de ser violada por esta preguiça e queria falar com o meu público em relação a isto. O meu não é não neste cenário. Pois é outra coisa. Será que há violadores tetraplégicos ou paraplégicos? Dizem às pessoas para perseguir os sonhos, mas há coisas que são impossíveis. Agora ficou um bocado... Mas não é isto. Eu quero falar da perversão da linguagem e como é muito fácil subverter as brincadeiras das crianças e isso é facilmente entendido. Não sei se desmonta, se corrobora a ideia segundo a qual as crianças são muito boas da cabeça. Não sei se são. Elas gostam é de brincar e só isto já é bonito. Há dias, calhou a ser ontem, mas eu comecei a frase assim, deixem-me estar e agora estou-me a justificar porquê. Porque é uma digressão, eu sou um Shandy é um Oblomov porque está sempre a adiar. No meio destas digressões, eu simulo que vou avançar, mas de facto recuo. Eu tenho medo do relógio, de facto eu tenho medo da morte. Isto pode parecer muito pós-moderno, mas eu de facto tenho medo da morte. Eu estou a adiar a morte. Estou a adiar a morte com notas de rodapé, a camuflar-me debaixo de notas de rodapé para que a morte não me veja, mas ela pode me ver enfadonho. Matar a morte de tédio. Pode ser que seja a única forma, não é jogar xadrez como o cavaleiro em Bergman, não, no 7º selo, é tornar-me enfadonho, monstruosamente enfadonho, uma avalanche de tédio que se abate. Compre um São Bernardo. Sim, este tem de ser comprado. Não vou com um chihuahua para os Alpes tentar resgatar a morte. Quero a morte viva, para olhar olhos nos olhos. Vês o que é que acontece quando te metes com um gajo que tem podcast? Vês? Eu estou preocupada com esta situação do mundo, não sei bem dizer o que eu vi isto numa parangona, envolvidos 2 dias. Estou farto disto, estou farto. Estas imagens, eu já vi TikToks. Vi um vídeo de 20 segundos, vou comentar. Vou dizer a mesma coisa 30 vezes. Uma coisa e o seu contrário. Vou justificar-me. E depois vou vender uma coisa. E tudo isto em 20 segundos, sou bué da boa. E é mesmo a deitar-me, com a cabeça na almofada, vou comentar o mundo. Comentadores cansados. E o burnout, o que é que é? É o cansaço de estar cansado. Eu estou cansado de estar cansado. Eu estou cansado de estar cansado, disse ao meu patrão, eu quero é que tu te fodas. Olha, amigo, isto é um belo início de conversa. Um exemplo a seguir. Conseguiste ser genuíno. Alegra-me. Depois voltei para o trabalho. Com o gajo também não pode falar. Encaremos o burnout como o cansaço dos cansaços. É o corpo a dizer, bom, essa cabecinha não está boa. Temos de fazer reset. Mandamos o quadro abaixo e por aí vai. Está a falar de Oblomov, de Tristram Shandy, o Shandy, vá propriamente dito, simulo que vou avançar quando de facto recuo, é uma forma de fugir à morte. Mas eu queria dizer, em relação aos putos e à subversão, isto não sai daqui nada. Tudo aqui na cabeçorra do bicho. Este salão de bailes. Para quem sabe, sabe. Para quem não sabe, é só estranho. Fui obrigado por 2 catrais que calham a ser gêmeos, não sei se é se o espelho também estava em conluio. Roberto, anda a jogar à apanhada connosco. E andavam a chatear-me. Eu estava a comer a minha Santos de fiambre descansadinho, até me engasgando. E agora arrotei. Não sei se as coisas são dissonantes. Estou a ser real. Ia-me engasgar. Senti-me alvo de tortura. É isto que o pessoal passa. Quando está na flotilha e depois leva cacetada em Israel e depois chega a Bilbao, leva cacetada. Isto é mesmo um cenário... Nós vivemos mesmo tempos uau. Tempos uau. Em terminologia de influencer... Eu só consigo reagir de boca aberta. Somos devedores dos malucos do riso, tanto o humor como o mundo em geral. Só falta dizer cabecinha pensadora, só que não se adequa a este fragmento de realidade. Gajos que vão para lá, levam nos cornos, uns são violados, que é a melhor forma de receber um ativista. Foda-se, consegui safar-me. Bom, dentro das possibilidades. Chegam ao aeroporto do seu país e como é que são recebidos pela polícia? De braços abertos? Ganda gás, meu. Foste lá dar o contributo, nem que seja visibilidade. Nesta sociedade de cansados, de cabecinhas em burnout, que não conseguem ver nada, andamos a perseguir o ideal do Japão, trabalhar 14 horas seguidas, caraças, e depois mais 3 em transporte, tudo a morrer aos 20, aos 30 e aos 40, e os que não morrem suicidam-se, e os que não suicidam caem para a linha de coisa, é tudo a morrer em barda, e depois vais tudo ao Japão. Isto é um país do caraças. É como as pirâmides, quando um gajo trabalha e não vê mais nada à frente, o ideal do Japão é trabalhar. Se não trabalhares, não estou cá a fazer nada, vou para o sopé do Monte Fuji. É um monte muito bonito, a começar do sopé, onde morrem lá pessoas, foram encontrados 70 e tal cadáveres, o pessoal vai para lá para morrer. Se é para morrer, que seja num sítio porreiro. E eu quero esse postal que retrate isto tudo, não retoquem isto a Photoshop, que é isso que o turista, como o rico que no verão vai a uma aldeia,
Isto está nos livros, isto está nos livros. Encara o tempo profano como o tempo de todos os dias, não é? Vai lá a uma festa, estes são tão alegres, contentam-se com pouco. Foda-se, meu, eles estão a tentar exorcizar o espírito de escassez neste ritual, pá. Tu entendes tudo mal. E o pessoal que vai ao Japão entende tudo mal. Aquilo é uma merda. É como o mundo é uma merda. É merda de autor. O Japão tem uma merda de autor. Portugal tem uma merda de autor. Os Estados Unidos, pronto, ali é um buffet de merda. Aquela ideia que, para mim, foi-me apresentada de forma visceral, compôs-me aqui uma música nas tripas. Imaginar aquela 7 filantropos em São Francisco, onde há a maior disparidade entre muito ricos e muito pobres, os gajos estão a consminar. Como é que se ajuda os desgraçados? Mas tem de ser em África, porque eu estou apoiado nas ideias do filósofo utilitarista, o Singer. Não sei se é uma máquina de escrever, se é uma máquina de cortar relvas, sei lá, sei que não é humano. Custo-benefício é melhor salvar o preto 2.000 euros, nada contra o preto 2.000 euros, mas tem de ser desta idade, muito novo, não que o gajo pode baquear, muito velho também não que o gajo vai baquear. Olhamos para as pessoas, abstratizamos-las, pomos no Excel, pois eu quero, este é o meu legado, e o meu legado é números. Enquanto estou a pensar nisto, da forma mais fria possível, ali não há uma pinguinha de calor, não há sequer a lenda que o calor tenha residido ali, e daí que haja uma grande questiúncula, nunca proclamada, entre aquelas pessoas, os magnatas de São Francisco, e aplica-se noutras pessoas frias, talvez como o gajo do ChatGPT, da OpenAI, são pessoas tão frias que o pénis desapareceu, estão nus diante do espelho, não sabem se são homens, se são mulheres, porque nunca viram o pénis crescer, nunca viram, é impossível, com aquela temperatura corporal o pénis não cresce, aquela voz fininha, aquela cara, porque a cara é uma espécie de socorro que o corpo aquece-me, pá, eu preciso de ver se tem espicho ou não. Cona, eu não posso continuar nesta dúvida, diz o corpo, aquelas caras de atrofiado, meu. Esquecendo isto, esta imagem é linda. Imaginar um gajo a preocupar-se com o mundo, a ser um filantropo. Como é que eles dizem? Há um termo cunhado por esse filósofo, o Singer, que para mim é medonho, esse filósofo utilitarista. Eu recordo-me ter um livro das crónicas dele. É medonho. Esses gajos multimilionários a passear nos seus gabinetes envidraçados, em torno dos quais, lá fora, há tendas e tendas de sem-abrigo. O caminho que eles fazem para lá e ao sair, eu vou mudar o mundo. E só tendas de sem-abrigo, gajos loucos a passar dos cornos, a morrer de todas as formas, pendurados. É mesmo um grau de abstração louvável. É louvável. Quero falar de outra coisa. Quero falar na questão da subversão e como ela é entendida espontaneamente pelas crianças. Estávamos a jogar à apanhada. Tudo ali e tal, fui forçado, fui obrigado, eu fui empurrado, eu fui chocalhado, eu quase me engasguei e ia morrendo. Se isto fosse gravado, save Roberto Gamito. E o pessoal, não, o gajo é um cabrão, o gajo faz piadas, o gajo tem podcasts, o gajo, se ele salvar, vou lá mascarar de polícia e vai cacetar, e vai... Como aconteceu agora na Irlanda, também morreu um preto, como os índios que gostam de ser encarados por índios. Isto que vocês me fizeram, meus cabrões. Foi lá um gordo qualquer, um irlandês gordo, molhar a sopa. Não é molhar a sopa. Parece que a Irlanda está a mexer-se. Os gajos disseram logo, isto não é os Estados Unidos, esta merda tem de acabar. Gosto desse movimento. Aqui não, caralho. Por vezes a burocracia e estas lenga-lengas que andamos para aqui, no pacote laboral, eu sei que estou a divagar, mas o mundo é plural, é uma pletora de coisas que estão a acontecer e estão-se a tocar umas nas outras. É aquela ideia do Lucrécio na natureza das coisas, e isto começou como? Com um desvio. Antes eram átomos ou merdas a percorrer em queda contínua, paralelamente, sem toques, mas houve ali um desvio, e foi esse desvio que começou o choque, e de repente há uma palavra para isto, e eu agora estou-me a esquecer porque sou burro e é de improviso, mas foi o desvio que permitiu que chegássemos até aqui. Vivendo numa sociedade germofóbica como a nossa, que não promove contacto, o desvio, daí o meu mal-estar quando se equipara a comédia atual a entretenimento. O que vai acontecer é um esquecimento de nós próprios, esquecemos-nos de nós próprios e, por consequência, esquecemos-nos do corpo. Se nos esquecemos do corpo, não é comédia. Não é comédia, porque a comédia está próxima do Deus Dioniso. É carne, ir para o outro, vontade do outro. Temos de reabilitar o desejo. O pessoal está-se a esquecer das partes mais essenciais da comédia. Não nos podemos esquecer que somos humanos, pá. A comédia tinha este lado. Não nos podemos esquecer do corpo, porque se nos esquecermos do corpo e de nós mesmos, é apenas hipnose.
É por isso que eu sou contra essa bambuchata e depois desmantela todas as noções à volta da comédia política. Se é comédia política e padece destas duas características, um desligamento de nós próprios, uma quebra de ligação com o corpo, não é nada, não é nada. Os corpos são problemáticos e devemos resolver essas ligações. Devemos resolver essas ligações e só o conseguimos fazer com táticas de aproximação. Táticas não no sentido guerrilheiro do termo. Pá, eu quero estar próximo do outro. É na proximidade que todas as ficções se evaporam. Agora, o que é que eu quero dizer mais? Em relação à subversão. Estava a jogar à apanhada e houve ali um momento em que eu agora sou uma preguiça. Eu gosto de provocar isto na minha família. Gosto de provocar isto nos putos da minha família. Provocar este estranhamento. Um corte das regras. Se a apanhada, quem apanha for uma preguiça, isto muda tudo. Houve ali um momento, até és tão lento. É engraçado que a criança percebe logo o que é que está aqui a acontecer, subverteste as regras, rapidamente, segundos depois, já se estavam a adaptar às regras. Se ele é lento, eu também não preciso de fugir tão rapidamente. Deixavam quase que eu chegasse, fartámos de rir. Agora deixei de ser uma preguiça, sou o Sr. Cocó, e se eu tocar, tornas-te Cocó. Se há coisa que faz alegrar uma criança, é o Cocó, não é? Fezes é humor. Humor inteligente não, fezes. Fezes, toquei-te, um dos gêmeos vai a correr para a mãe, eu disse, olha, encheste a tua mãe de fezes. Ele derreteu-se de rir, o puto ia morrendo ali. Tivemos de começar a falar de política para ver se abrandava o ataque de riso. O que é que eu quero dizer mais? Um lado crítico em relação às lenga-lengas infantis. Quem diz é quem é, não sei. Um gajo quer acreditar nisto. Repetimos bastas vezes uma coisa para daí em diante sermos aquilo que dizemos. É forçoso. Lava a cara com chulé. O chulé, tanto quanto eu sei, é fedor, não é? É gasoso. Não sei se dá para lavar a cara com o fedor. Eu sei que é uma tradição, não sei quando é que começou, quem é que foi o autor deste verso, porque esta lenga-lenga infantil é uma espécie de cadáver esquisito destes primeiros surrealistas que são os putos. Isto tem várias versões. E eu ouvi um verso que eu nunca tinha ouvido, mas já lá vou. Lavar a cara com chulé parece uma impossibilidade. É preciso corrigir, nós estamos na sociedade da eficácia, lava a cara com qualquer coisa, com rosé. Assim já pode ser. A ideia é rimar sempre, não é preciso fazer sentido. Fiz essa introdução, o que é rosé? O tipo de coisas que nos separam. Porque é que não te vês rodeado de putos com 9 filhos e padeiro? Por isto, tem robustez, o pessoal, não, prefiro chulé, disseram-me isso. Prefiro chulé ao rosé. O que é que eu posso dizer? Falam muito do Trump, mas como é que um gajo consegue argumentar com isto? Vai para a escola para quê? Eu disse à mãe, à Milene. Tira os putos da escola, isto não está a fazer efeito. O gajo disse-me, prefere chulé ao rosé. Tu preferes chulé ao rosé? Perguntei. Apesar de não gostar muito de vinho, continua a preferir o rosé ao chulé. Pronto, há aqui um princípio de entendimento. Mas os teus filhos, o teu papel como mãe passa por isso. Tentar educar no sentido do rosé. Se isto é assim no nosso país, que é um país do vinho, da bebida de alcoólicos deste tenra idade, não me preocupo tanto se as crianças em Trás-os-Montes ou no Alentejo começam a beber entre amamentações. Não me preocupo. O que me preocupa é que a criança beba vinho e depois, quando confrontada com isto, diz não, eu continuo a preferir chulé. Isso aí é que falhámos enquanto sociedade. Seguinte, quem diz é quem é, lava a cara com chulé, o teu pai é jacaré. Não há muitos jacarés em Portugal. No Brasil pode fazer mais sentido, mas mesmo assim o teu pai é jacaré, tu és um jacarezinho? Porque se tu és um humano, o teu pai é um jacaré, quais são os teus traços de jacaré? Pensando no jacaré enquanto crocodilo, eu sei que não é, mas estamos aqui a torná-lo abstrato. Não pode, tens de ser mais rigoroso. Se vocês vêm para esta conversa, não podemos ser amigos. Tu és um jacarezinho quando vês um documentário sobre gnus, atiras-te ao ecrã? É isto que eu quero saber. O verso que eu nunca tinha ouvido. Quem diz é quem é, para mim, filosoficamente falando, não faz sentido. Eu sou contra isto. Eu não sei o que sou. Dizendo ou não, eu não sei o que sou. Mentir até acreditarmos nas palavras, é isso? É a primeira versão, vem da lenga-lenga infantil. De seguida, lava a cara com o chulé, é impraticável. Não é impraticável numa situação. Criar um laboratório específico onde há uma concentração de gás de chulé e daí sim havia a possibilidade de, com uma quantidade enorme de partículas de chulé, lavarmos a cara. Chamaríamos isto de lavar? Outra questão, o que é lavar? Uma discussão filosófica, mas ok, estaríamos mais próximo da concretização desse verso. De seguida, o teu pai é jacaré. Eu não vejo as assistentes sociais a problematizar isto. Há pais que só por serem bêbados, só por baterem nas mães, perdem os filhos. Agora um pai é jacaré, não há um verso, uma adenda, isto é só para dizer que foi retirado logo a seguir, porque havia a possibilidade de o comer, não era o pai ideal para esta criança. E de seguida,
Vou dizer tudo, porque isto só faz sentido tudo junto, como as crianças. Não consigo. Diz-me o segundo verso. Se eu lhe disser, vais levar com tudo outra vez. E ri-se no fim. Como se não me compreendesse. Como se não fôssemos da mesma espécie. Isso é que me irrita. E depois eu chocalho a criança. Ai, e ainda dizem que és o melhor do mundo. Tu és uma graças. Quem diz é quem é. Lava a cara com chulé. O teu pai é jacaré e a tua mãe dança balé. Ora, aqui é que a coisa se complica. A questão existencial, ok, é uma coisa que ouvimos por aí e repetimos sem saber de onde é que isto vem. A impossibilidade física de lavar a cara com chulé, ok, se tivermos recursos, aproximamos-nos mesmo seguida problematizando o que é lavar. É uma assinto. É isto, lavar com chulé? Ou então há um rebranding. A forma certeira de lavar é lavar com chulé. Precisamos de uma lavagem cerebral. Não seria a primeira. O teu pai é jacaré, há aqui já uma estranheza, mas acentua com o verso seguinte... E a tua mãe dança balé. Como é que o jacaré conheceu uma bailarina de balé? Ainda para mais, a agenda apertadíssima de uma... Será que isto é uma bailarina de topo? Parece-me que não. Alguém que tem tempo para ter relações, para conhecer jacarés, é alguém que, supondo, era uma bailarina na Europa, um dia foi ao Brasil ver um jacaré, é com este que eu quero casar, ter um filho. Não me parece que possa chegar muito longe. O outro ponto de vista, mais otimista, se ela consegue isto com um jacaré, consegue tudo. Às tantas é a melhor bailarina. Tenho de ver quem é que é a bailarina mais conhecida atualmente, para saber se o marido dela é um jacaré. Olha, descobri. Há posições... pouco humanas na medida em que não são vistas no dia-a-dia. E se calhar é a inspiração do seu marido, do jacaré. Estão ali no chão, aquela dança contemporânea em que elas jogam só ao chão. Descobrimos. Faz sentido. Uma homenagem ao marido ficou em casa para não chocar as mentes pouco abertas para estes relacionamentos interespécies. É a minha crítica. E estamos falados. O que é que saiu? Muita coisa. Sim, muita coisa. Um gajo estava de férias, é o último dia. Dou-vos aqui um túnel de vento mais rijo. Se um cabaré rablé, um do chão, por aí fora. De novo, o que é que saiu? Saiu também um Não Sou Robô. Eu gosto muito desse projeto, onde eu incido a crítica em relação a temas mais prementes do dia-a-dia, tento estabelecer relações. O que é que há um anedotário, que é a cena das anedotas, e saíram 2 projetos que já estavam para aqui: o Zelig, podcast de reacts com um ligeiro twist, e o Seinfeld, em que vou comentar todos os episódios dessa série. O que é que está por sair? Que está gravado o Complexo de Diderot, também foi prometido no último episódio do Tertúlia de Mentirosos. Vai sair outro que também está gravado, e tenho mais coisas gravadas e vão saindo faseadamente. Eu meti-me aqui numa alhada. Estava enterrado até às orelhas em trabalho e disse, não, mais 2 podcasts exigentes. E tenho mais coisas. Caraças. Este cabrão, enquanto não explodir, não está contente. Vocês gostam muito do Japão? E depois há um gajo, e acabamos com esta. O gajo que morreu colapsando por trabalhar demais, acho que é o Sr. Yaga. Morreu com 41, se a memória não me falha. Escreveu a última linha no diário. Recordo-vos, trabalhava 14 horas por dia, perdendo mais 3 horas e meia em transporte todos os dias. Estão a ver, porra, tinha tempo que sobra. Como é que este gajo, em virtude de cortes no trabalho e depois o pessoal que saía, ele acumulava funções. E daí o ideal do Japão. Montenegro que diga logo, estamos a caminhar entre uma coisa e outra, chegamos à Argentina, começamos a comer cães, temos que ir buscar aquelas piadas antigas, e depois há a subversão, é os chineses com piadas, não sei onde é que andam os cães, isto deve estar para aqui um português, que ando plot twist, mas não me agrada. Havemos de chegar ao Japão, depois temos um país do caralho, só que não há tempo para nada. Há só tempo para trabalhar. Eu trabalho ou nada. Não trabalhas. Toma a tua carta de despedimento. É? Então, olha, devias-me ter dito logo, com 2 dias de antecedência, eu preciso escrever a minha carta de suicídio. É isto que nós temos. Qual foi a última entrada no diário do Sr. Yaga? Eu não sei se ele se suicidou. Bom, ou morreu ou suicidou-se. Não me parece que seja um final feliz. A morte foi em virtude deste contexto que os premia. Ao menos os escravos podiam almoçar e jantar com a família. Estamos falados, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do
quem vive atento ao aborrecimento. Improviso disciplinado, caos com